Foi divulgada hoje uma pesquisa Datafolha com a simulação de 7 cenários de segundo turno. O destaque ficou por conta do crescimento do senador Flávio Bolsonaro, que diminuiu em mais de 13 pontos a diferença para o presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na eventual disputa com Flávio Bolsonaro, o petista tem 46% e o pré-candidato do PL 43%, num empate técnico entre eles. A diferença entre os dois era de 15 pontos percentuais em dezembro e agora caiu para 3 pontos. Também houve empate técnico no cenário contra Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O presidente da República aparece com 45% e o governador de São Paulo com 42%. A vantagem de Lula caiu de 5 para 3 pontos em relação à última pesquisa. No embate contra Ratinho Júnior, do PSD, mais um empate técnico. O presidente tem 45% e o governador do Paraná 41%, com a diferença entre eles caindo de 6 para 4 pontos. Num eventual segundo turno contra Eduardo Leite, também do PSD, o petista surge com 46% e o governador gaúcho, 34%. O terceiro e último pré-candidato do PSD que aparece na pesquisa é Ronaldo Caiado. O governador de Goiás pontuou 36% contra 46% de Lula. O sexto cenário colocou frente a frente Flávio Bolsonaro e Fernando Haddad. O senador tem 43% e o ministro da Fazenda de Lula, 41%, em mais um empate técnico. No último recorte, que simulou um segundo turno entre Haddad e Ratinho Júnior, um empate numérico, 40% para cada. A pesquisa Datafolha também calculou a rejeição de 10 presidenciáveis. A margem de erro é de 2 pontos também, para mais ou para menos. A maior rejeição ficou por conta de Lula, com 46% dos entrevistados respondendo que jamais votariam nele. Na sequência, vem Flávio Bolsonaro, com 45%. Fernando Haddad aparece com 27% de rejeição. Depois vem Ratinho Júnior, com 19%, Tarcísio de Freitas, com 18%, Romeu Zema, com 17%, Eduardo Leite, 15%, Renan Santos, 14%, mesma pontuação de Ronaldo Caiado. O último é o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, rejeitado por 12%. Vamos entender um pouco mais sobre esses números. O analista de política do SBT News, o César Feitosa, volta com a gente aqui no SBT Brasil para analisar justamente esses resultados. César, pergunto para você, qual foi o peso desse escândalo do Banco Master nesses números de intenção de voto que a gente acabou de ver e que dão esse empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro? Eles tinham uma distância muito maior no último levantamento e agora se encostaram. Me parece haver sim um peso, Simone, mas eu acho que ele não é tão grande quanto ele pode ainda se tornar a ser. Porque o que a gente tem visto sobre esse escândalo de Daniel Alvorcaro é sobre a relação dele suprapartidária, multipartidária. Ele foi ao Palácio do Planalto, conversou com o presidente Lula, mas também tem relações com Ciro Nogueira, que era ministro do governo Jair Bolsonaro. Portanto, ainda é cedo para apontar vínculos muito próximos de Daniel Alvorcaro com qualquer um desses presidenciáveis. Mas o que me parece é que no ano passado, o Lula chegou ao seu ápice de aprovação durante o momento em que o Brasil tentava lutar contra as tarifas impostas pelos Estados Unidos, contra as outras sanções contra, inclusive, autoridades, o ministro Alexandre de Moraes, todas decretadas por Donald Trump no âmbito desse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Lula usou a bandeira da soberania nacional e isso lhe rendeu bons frutos. Ele conseguiu alcançar esse ápice, portanto, da popularidade. Mas essa pauta acabou, porque a relação com Donald Trump ela foi normalizada. E com isso, Lula acabou encontrando depois do seu ápice uma leve queda. Flávio Bolsonaro tem consolidado a sua candidatura depois de as pessoas perceberem que há musculatura na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e a gente começa a ver um cenário um pouco mais próximo de Lula e Flávio Bolsonaro nesse empate técnico.
O que é muito importante observar para esses próximos meses, essas próximas semanas, é como Lula e Flávio Bolsonaro vão reagir a esse empate técnico. Lula, é importante destacar, tem a máquina na mão e por isso, como nesse pronunciamento a gente acabou de ver há pouco em rede nacional de TV e rádio, Lula tenta chancelar quais são as suas bandeiras, como o fim da escala 6x1 e muitas outras promessas de campanha que ele fez e que acabou algumas aprovando, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil de imposto de renda. Lula já tem muito fixado quais são as suas bandeiras para esse ano, para tentar chegar até outubro com uma boa margem à frente de Flávio Bolsonaro, enquanto Flávio Bolsonaro tenta se aproveitar desses escândalos de corrupção para crescer, fazendo com que a rejeição contra Lula aumente. Mas por enquanto o escândalo do Master está respingando em todo mundo, não está escolhendo o lado, né? Agora, César, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro não lideram só nas intenções de voto, eles também lideram no quesito rejeição. O presidente, a gente viu, tem 46%, Flávio Bolsonaro 45%, também estão empatados. Eu te pergunto, qual é a leitura que a gente pode fazer desses dados e qual é a importância da gente prestar atenção nesse índice de rejeição numa disputa à presidência? Me parece que ele reflete muito justamente um país que está partido ao meio ainda, né? Eu concordo completamente com a sua visão, Simone, porque é o que a gente viu nos últimos anos todos, praticamente. Desde Dilma e Aécio, em 2014, até Bolsonaro e Lula, e agora Flávio e Lula, o que a gente vê é um país dividido entre pessoas que amam e odeiam. As pessoas que amam Lula e odeiam Bolsonaro e as pessoas que amam Bolsonaro e odeiam Lula. Por isso, é até difícil a gente olhar as outras candidaturas de terceira via que tentam se colocar no cenário brasileiro com algum tipo de perspectiva de que elas sejam, de que elas consigam consolidar as suas candidaturas, porque a disputa está muito, desde 2014, ela está muito fixada em duas figuras que conseguem atrair tanto amor quanto ódio, o que não é saudável em absoluto para a nossa democracia. Portanto, apesar de haver uma perspectiva de uma construção de uma terceira via, o que tem parecido por meio das pesquisas é de que o potencial de crescimento para elas em 2026 é muito pequeno, talvez para 2030 seja mais factível. Portanto, até há uma preferência, por exemplo, no Palácio do Planalto para disputar a candidatura à presidência contra Flávio Bolsonaro, evitando, por exemplo, Tarcísio, mas o que as pesquisas têm mostrado é que realmente esses dois nomes, o sobrenome Bolsonaro e o nome de Lula, são os mais viáveis, são os que mais têm musculatura, tanto para ganhar quanto para rejeição. E você escolher um candidato, né, que vai ser o futuro presidente da República, com o fígado, nunca é bom para ninguém. César Feitosa, muito obrigada. Foi ótimo contar com você hoje aqui. Nossos telespectadores certamente entenderam mais sobre política com seus comentários. Muito obrigada. Uma boa noite para você.